Eu nunca fui uma pessoa de escutar muitos boy groups. Na verdade, durante bastante tempo eu quase não acompanhava nenhum. Eu sempre gostei muito de K-pop, mas quando se tratava de boy group, era bem mais difícil algum grupo realmente me prender. Até que apareceu o Cortes. E foi muito rápido, em pouquíssimo tempo eles se tornaram um dos meus grupos favoritos e pela primeira vez eu realmente tive vontade de acompanhar um boy group. Ouvir as músicas, conhecer os integrantes, prestar atenção nos lançamentos, querer saber o que eles estavam fazendo. E aí eu comecei a pensar, por que isso aconteceu? O que fez um grupo que à primeira vista não deveria ser tão diferente de tantos outros conseguir despertar esse interesse em mim? E eu acho que a resposta não é simplesmente a música, porque existe uma coisa muito curiosa acontecendo com o Cortes. Não é que eles tenham inventado um novo tipo de boy group. Eles não inventaram. A ideia de colocar jovens, roupas casuais, referências do streetwear, hip hop, rock e uma imagem mais espontânea no K-pop já existe há bastante tempo. Mas mesmo assim, quando você olha para o Cortes, existe uma sensação diferente. Eles parecem menos preocupados em interpretar uma ideia de juventude e mais interessados em simplesmente ser jovens. E eu acho que é justamente aí que começa a ficar interessante, porque durante muito tempo a imagem de boy groups no K-pop esteve ligada a conceitos extremamente construídos. O jovem rebelde, o garoto misterioso, o garoto apaixonado, o garoto sensual, o garoto perfeito. Não existe nada de errado nisso. Na verdade, é parte da linguagem do K-pop. Mas o Cortes parece estar tentando fazer uma outra coisa. Eles não querem necessariamente parecer os jovens mais bonitos, mais perfeitos ou mais desejáveis da sala. Eles parecem querer parecer os caras da sala. E isso pode parecer uma diferença pequena, mas não é. Antes de continuar, vale fazer uma distinção, porque seria muito fácil transformar esse vídeo em o Cortes revolucionou os boy groups. E eu não acho que seja verdade. O K-pop já teve muitos grupos trabalhando com juventude, amizade, escola, liberdade, streetwear, rock, hip hop e uma imagem mais cotidiana. O BTS, por exemplo, construiu boa parte da sua identidade inicial em torno do crescimento, adolescência, amizade e as confusões dessa fase. Então não é como se o Cortes tivesse descoberto que jovens podem ser jovens. O que mudou é a combinação. No Cortes, essa juventude parece junto com uma proposta muito explícita de criação própria. E isso é importante porque o próprio grupo foi apresentado pela Big Hit como uma Young Curator Crew. Não é só um nome bonito. A empresa afirma que os 5 membros participam de diferentes partes do processo criativo, incluindo música, coreografia e produção de videoclipes. Todos aparecem nos créditos do primeiro EP. E existe um número que ajuda a entender o tamanho dessa proposta. Mais de 300 músicas em 2 anos. Antes de chegar a 5 faixas de Color Outside the Lines, eles passaram por um processo enorme de experimentação e seleção. Então existe uma mensagem muito clara aqui. Eles não estão apenas executando um conceito. A proposta é que eles também participem da construção dele. E isso nos leva a uma pergunta bem mais interessante. Quanta liberdade um idol realmente tem? Porque existe uma contradição aí. O Cortes fala sobre liberdade, o próprio nome do grupo vem de Color Outside the Lines, colorir fora das linhas. A Big Hit apresenta o conceito justamente como uma rejeição a moldes previamente estabelecidos. Só que eles continuam sendo um grupo de K-pop. Existe uma empresa, existe uma equipe, existe produtores, existe planejamento, existem contratos, existem prazos. Existem decisões que não são tomadas pelos 5 integrantes. Então, o que significa liberdade criativa dentro de uma indústria como essa? Eu acho que a resposta não precisa ser ou eles são completamente livres ou não são. A realidade é muito mais complicada. Um artista pode ter liberdade dentro de determinados limites. Pode escolher uma música, pode sugerir uma ideia, pode participar de coreografia, pode escrever uma letra, pode ajudar a construir um videoclipe, mas tudo isso ainda acontece dentro de uma estrutura industrial. E sinceramente, isso não torna a criação menos interessante, na verdade torna ela mais interessante, porque criar dentro de limites sempre fez parte da arte. O Cortes é um ótimo exemplo disso, porque a própria proposta do grupo coloca a questão no centro. Eles querem colorir fora das linhas, mas as linhas continuam existindo. E talvez o interessante seja justamente descobrir o que eles conseguem fazer dentro delas, porque liberdade absoluta praticamente não existe. Um diretor de cinema também trabalha com orçamento, um estilista trabalha com tecido, produção e mercado, um músico trabalha com gravadora, distribuição e contrato, um fotógrafo trabalha com tempo, equipamento e dinheiro. Isso não significa que essas pessoas não sejam criativas, significa que a criatividade muitas vezes acontece justamente na negociação entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você consegue fazer. Talvez o Cortes esteja fazendo exatamente isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no grupo é que essa sensação de liberdade não aparece só no visual, ela também aparece na música. A própria Big Hit descreve What You Want como uma combinação de boom bap com guitarras inspiradas no rock psicodélico dos anos 60. E isso já diz bastante, porque tem uma base associada ao hip hop e coloca ela sob uma referência de décadas atrás. Go trabalha com trap, sintetizadores, hip hop e pop. Joyride mistura rock alternativo com pop. E isso não parece um grupo tentando provar que em
encontrou um gênero musical que ninguém conhecia. Eles parecem que estão dizendo que essas são as coisas que a gente escuta, então é isso que a gente vai colocar na nossa música. Em uma entrevista à GQ Japan, o James explicou que eles produziram mais de 300 músicas e escolheram aquelas que melhor representavam quem eles eram. E eles também disseram que a música que eles ouvem normalmente influencia a maneira como compõem. Essa frase é muito importante porque significa que as referências não foram colocadas ali apenas para criar uma estética, elas fazem parte do próprio repertório dos integrantes. E talvez seja por isso que o grupo pareça tão natural. Quando você olha para o Cortes, é fácil perceber referências dos anos 2000, skate, hip hop, rock, streetwear, punk, grunge, mas a questão não é simplesmente usar essas coisas, é a maneira como elas se encontram. E isso acontece porque os membros não estão partindo de uma única referência, eles têm repertórios diferentes, gostam de músicas diferentes, precisam de coisas diferentes, e essas referências acabam aparecendo no trabalho. Eles também explicaram a GQ Japão que escutam diferentes tipos de músicas todos os dias e as ideias para as músicas surgem desse contato. Eles também contaram que no caso de What You Want, o produtor apresentou uma base e um riff de guitarra e eles trabalharam em cima disso, adicionando um boom bap e escrevendo a letra. Isso é muito diferente de simplesmente dizer vamos fazer uma música com certa estética. Existe uma diferença entre referência como decoração e referência como repertório. E eu acho que o Cortes funciona melhor quando você olha para o segundo caso. Mas por que isso parece tão diferente do K-pop masculino? É aqui que eu acho importante tomar cuidado. Não dá pra dizer que todos os boy groups são iguais, muito menos que todos os outros sejam artificiais ou não tenham liberdade. Isso seria injusto, mas existe uma expectativa muito forte em torno da imagem masculina no K-pop. Dependendo do conceito, o idol precisa ser bonito, controlado, impecável, desejado. Mesmo quando o conceito é rebelde, a rebeldia também pode ser extremamente planejada. E isso é parte do funcionamento do pop. Você não vende apenas música, você vende uma imagem, uma personalidade e um universo. O Cortes parece brincar um pouco com essa expectativa, porque eles continuam sendo bonitos, continuam sendo idols, continuam fazendo coreografia, continuam dentro de uma grande empresa, mas existe uma tentativa de diminuir a distância entre o idol e o garoto. A roupa parece mais cotidiana, os vídeos parecem mais espontâneos, a música parece mais interessada em mostrar o que eles gostam do que encaixá-los em uma única categoria. E isso produz uma sensação muito específica. Eles parecem menos como personagens e mais como pessoas. E isso diz muito sobre o momento atual, porque existe uma mudança muito maior acontecendo na cultura pop. Durante muito tempo, o pop vendia fantasia. O artista precisava parecer inalcançável, perfeito, maior do que a vida real. Hoje, especialmente nas redes sociais, existe um valor enorme na sensação de autenticidade. A gente quer ver o artista no estúdio, quer ver o processo, quer saber o que ele ouve, quer saber o que ele veste, quer ver o erro, quer ver o bastidor, quer sentir que existe uma pessoa real por trás do produto. Isso cria uma situação curiosa, porque a própria autenticidade virou parte do produto. E isso é uma contradição muito interessante, porque pode construir uma imagem de espontaneidade de maneira extremamente planejada. Pode existir uma estética de não tô tentando que levou meses para ser produzida. E isso não significa que necessariamente seja falso. É justamente porque estamos olhando para uma indústria. A questão não é isso é autêntico ou falso. A questão é quanto de autenticidade consegue existir dentro de um produto pop. E o Cortes não escapa dessa contradição. Isso é importante porque às vezes quando um grupo aparece com uma proposta de liberdade criativa, o público imediatamente transforma aquilo em eles são completamente diferentes da indústria. Mas eles não estão fora da indústria, eles fazem parte dela. O Cortes é um grupo da Big Hit, existe uma estrutura enorme por trás, existe investimento, produção, estratégia. E justamente por isso que eu acho interessante observar o que eles conseguem fazer dentro dessa estrutura. Porque talvez liberdade criativa não seja sair completamente das linhas. Talvez seja conseguir mover algumas linhas. E isso é muito mais realista. Então por que o Cortes parece tão diferente, afinal de contas? Eu não acho que seja porque eles inventaram um novo tipo de boy group. Também não acho que seja simplesmente porque eles têm liberdade criativa. E muito menos porque eles usam roupas diferentes. É a soma dessas coisas. Eles têm uma proposta explícita de participação criativa, eles têm um repertório musical bastante amplo, eles incorporam referências que fazem parte daquilo que escutam e pesquisam e transformam tudo isso em música, imagem, roupa, coreografia e comportamento. Ao mesmo tempo, continuam dentro de uma indústria extremamente organizada. E é justamente essa contradição que torna o grupo interessante. Eles querem colorir fora das linhas, mas as linhas continuam ali. E talvez o que estamos vendo seja justamente um grupo tentando descobrir até onde dá para ir sem deixar de fazer parte do próprio sistema. E isso é muito mais interessante do que simplesmente dizer que eles são diferentes. Porque no fim, eles não estão sozinhos nessa busca. Todo artista trabalha dentro de algum tipo de limite. Todo mundo recebe referências de algum lugar. Todo mundo negocia entre aquilo que quer fazer e aquilo que consegue fazer. A diferença está no que você consegue construir no meio disso. E talvez seja justamente aí que esteja a força do Cortes. Não em estar completamente fora das linhas, mas em conseguir fazer alguma coisa que parece deles enquanto ainda estão dentro delas.